Alô, Luiz, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós estamos com mais um episódio trazendo um pouco de construção de personagem, descrição de personagens e, obviamente, iremos falar sobre comportamento. Irei falar um pouquinho para vocês, não é necessariamente o iceberg cultural, mas falar um pouco de como você pode utilizar da história e justificar comportamento e história jogando Phasmophobia. Quer então entender um pouquinho mais como isso funciona? Então, sim, bora! Então, pessoal, vou fazer um vídeo hoje um tanto diferente, como eu já comentei para vocês. E aqui é um jogo Phasmophobia, tá tendo tanto um especial devido ao Halloween, então tá um tanto diferente. Mas eu queria conversar um pouco com vocês sobre em relação a personagens, mas no caso comportamento. Falar um pouco de etologia. Normalmente etologia é um estudo comportamental envolvendo normalmente animais. Então, nos seres humanos seria mais um estudo do comportamento mesmo, algo um pouco mais psicológico. Mas eu acho que meio que como uma forma interessante da gente avaliar, entender um pouco mais a construção desse tipo de comportamento, nós iremos jogar um pouquinho hoje Phasmophobia, jogar algumas partidas e com isso a gente vai conversando algumas coisas. Porque os fantasmas, para a identificação dos fantasmas, não apenas as evidências, mas também alguns quesitos comportamentais. Não irei falar sobre os tipos de fantasma, comportamentos, mas sim a gente brincar um pouquinho em relação a isso, beleza? Então, de começar aqui com, com a escolha da nossa fase, e vai ser realmente uma coisa um pouco mais tranquila, porque a gente vai simplesmente jogar uma coisa mais tranquila de uma forma geral. Então, pessoal, a gente vai começar agora uma partida já escolhendo já o local, dando pronto. Uma coisa que eu vou deixar mais claro é que a jogatina, pelo menos essa primeira, vai ser 2 partidas. Essa primeira vai ser jogada em 2x, porque como foi uma partida um pouco longa, esse John Nielsen ele foi um tanto mais tranquilo quanto às suas aparições diretas, então para dar uma reduzida para a partida não ficar gigantesca, eu tô jogando aí ele um pouco mais rápido aí em 2x. Eu vi tutoriais que você, utilizando tanto a temperatura quanto o IMF, eles são os principais para esse tipo de identificação de local, porque o IMF vê as interações e a temperatura vê a temperatura baixa, que mesmo que não seja congelante, ela, quando a temperatura ela baixa, ela ajuda bastante. No caso, eu estou abrindo todas as portas porque fica mais fácil de já ir vendo, já vejo a temperatura, já vou para a próxima sala. Porque alguns fantasmas, o comportamento básico deles é, às vezes, apagar, fechar portas. Então, o interessante é que, mesmo que você não tenha necessariamente um estudo comportamental das suas criaturas, das suas construções, das suas ideias de uma forma geral, se numa narrativa você coloca elementos que demonstram esse comportamento de forma indireta, é interessante para entender um pouco mais o funcionamento tanto da criatura quanto do mindset daquilo que você está criando. Por isso que é interessante, quando você for estruturar as suas criaturas, ver isso. Tanto que aqui o fantasma ele já apagou uma das luzes. No caso, já interagiu direto com a caixa de energia, mostrando já um tipo de comportamento específico, que é talvez não gostar de luz. Principalmente pelo fato que eu estou ligando tudo. Então já começa essa ideia de que ele pode não gostar de luz. Então perfeito, eu já começo a brincar com essas ideias. Tanto que eu acabei de desligar, ele foi lá e desligou novamente. Então eu até imaginei que realmente isso seja um comportamento muito forte dele. Porque se toda hora que eu ligo um monte de luz, ele vai apagando todas, e quando ele cansa, ele apaga tudo, então, perfeito. Já temos um tipo de comportamento característico da sua criação devido a essas repetições. Nós, seres humanos, a gente tem uma tendência, ao ter uma característica específica nossa, ser a base comportamental nossa.
Então, da mesma forma que você tem esse padrão comportamental, ter um padrão comportamental da sua criatura faz todo sentido para que consiga gerar foreshadowings, gerar, no caso, arma de Jacobs, ou até mesmo, dependendo do jeito que for, algumas com comportamentos mentirosos. A gente até pode considerar, por exemplo, um red herring. Então é interessante que você percebe que esse reforço comportamental de que existe sim esse elemento de toda hora vai apagando as luzes. Ok. Então eu achei bem interessante começar explicando um pouco como funciona o comportamento com Phasmophobia, porque a questão comportamental faz toda a diferença e eu tentando encontrar o local da casa que está esfriando. Não precisa, novamente, como eu disse, ser algo extremamente gelado, mas que tenha sim um vaporzinho minimamente, porque tem a diminuição de temperaturas. O legal é que jogando com mais frequência e vendo alguns tutoriais, existe sim alguns fantasmas que eles são mais tímidos, outros fantasmas que são mais agressivos, outros fantasmas que gostam de movimentar coisas, outros fantasmas que não tocam o chão. Então tem diversos elementos e isso faz com que a gente identifique alguns padrões, porque o ser humano novamente também gosta dessa identificação de padrão, e com isso faz todo sentido. Da mesma forma, eu estou procurando MF como qualquer tipo de interação possível e imaginária isso aqui. Por enquanto, o único padrão de comportamento encontrado foi essa de desligar as luzes. Novamente já está piscando, estou vendo se tem algum tipo de ataque, não teve nada de especial, mas a gente busca algum outros tipos de comportamentos padrão. Já percebi que não estaria encontrando nenhum tipo de coisa, então já fui de volta até o camburão para procurar, camburão não, né, o nosso caminhão, para procurar outras evidências, como por exemplo essa câmera que ela vê o orbe fantasma. Já que ele apagou a luz mesmo, eu fui andando pela casa toda em busca desse orbe fantasma, que é um pontinho brilhante em movimento que ele mostra quando está presente. Então, eu estou indo em todos os cômodos para ver se eu encontro esse pontinho brilhoso em movimento, e caso não estou encontrando, eu até já estava nesse momento cogitando o fato de que não teria isso, então não seria um fantasma que tenha a característica de orbe fantasma. Esse jogo especificamente não tem tanto objetivo de descobrir ele, é mais mostrar esses padrões comportamentais, tanto que dentro do jogo em si, nós já passamos da metade do tempo de ação do fantasma e ele não teve nenhum ataque, não teve aparição, não teve nenhum tipo de sinal que pudesse ser alguma coisa. Então eu pensei, bem, não é um demônio, porque o demônio ele é extremamente agressivo e ele age muito rápido no momento de sanidade. Com uma pouca baixa de insanidade, você já tem essa ação. Por isso, eu até já procurei em todo lugar, não achei nada, então por isso eu já fiz essa identificação. Escutei alguns barulhos, não fiz nada, não identifiquei, devolvi, então eu fui atrás de procurar alguma outra evidência, ou seja ela qual for. Mas, no caso, então, não teve nada muito de especial. Eu escutei alguns movimentos e algumas ações aqui. Teve essa baixa de temperatura, então eu falei, beleza, tá aqui dentro, tá nessa sala, então vamos tentar. Fechei a porta para caso ele abra a porta eu conseguir ver ou ver. Então eu fui testando diversas informações possíveis para encontrar qual seria o fantasma especificamente dentro desse padrão. Então, a dica principal quando a gente fala sobre descrição de comportamento, principalmente como plot, é você não apenas criar o comportamento em si, mas criar padrões de comportamento, análises diretas e indiretas, que vão fazer com que as pessoas entendam qual é a base
Claro que não precisa, obviamente, fazer um comportamento mais hard ou uma coisa um pouco mais lógica. Pode ser alguma coisa mais soft, pode ser uma coisa um pouco mais suave. Sim, com certeza. Isso é algo que é tranquilo quanto. Mas pelo menos padrão de comportamento é algo interessante para conseguir identificar. No caso, eu tô colocando aqui o livretinho para conseguir ver se tem escrita fantasma e assim conseguir retirar todos os que não tem, porque uma coisa que é legal é que não ter um sinal também é um sinal. Então, se você busca a construção de um comportamento, o não comportamento X também corresponde a um comportamento. Se a pessoa ela não é uma pessoa agressiva, ela não é uma pessoa caridosa, ela não é uma pessoa amável, também é um comportamento. A inexistência de algo também é considerado. Então, como não encontrei nenhuma daquelas ações, eu fui atrás de identificação a partir de luz UV, porque eu tinha fechado essa porta e essa porta abriu. Então eu falei, beleza, ele interagiu com aqui. Não existe sinal, então beleza, perfeito. Já identifiquei que não existe uma luz UV, então a gente brinca, já coloca já um chance na nossa identificação. E com isso a gente já tem uma noção do que é a partir da eliminação das coisas. No caso aqui a gente vai começar uma segunda partida e dessa vez eu vou decidir pegar o sal também, porque o sal ajuda bastante, porque quando o bicho pisa, fica até um pouco mais fácil de identificar a luz UV por causa dessa pisada. No caso vocês vão perceber que já tem uma fumacinha, então isso atrapalha pra caramba a identificação de temperatura devido a isso. Só que por que eu decidi colocar esse episódio especificamente no vídeo? É porque, como nós estamos falando de um universo construído, de uma história estabelecida, colocar elementos no ambiente sociais, culturais ou outras coisas que possam interferir no comportamento das coisas, das pessoas, das criaturas, isso é ótimo. Então, pelo fato de estar gelado, dificulta a identificação por frio, então, com isso a gente tem um aumento na dificuldade de identificação do comportamento devido a isso. E outro fator que vocês vão perceber é que essa segunda jogatina a gente está assistindo em 1x, porque tanta coisa aconteceu, diferentemente do outro, que ele era um pouco mais tímidozinho quanto a isso, você percebe que vai ter outras coisas acontecendo com mais força aqui. Já foi possível escutar uma porta fechando, então é algo interessante. Percebi que a temperatura aqui já estava caindo relacionado com algumas outras, então eu pensei, ok, aqui já vai ser possível a identificação devido a que é o local onde o fantasma está. Então eu fiquei um tempo para confirmar realmente se a temperatura está baixando. Percebi que sim, então eu fui para a porta para meio que tentar identificar alguma coisa.
interessante é que eu peguei o negócio errado, eu queria ter pego o MF, então eu decidi voltar para pegar o MF, porque o Spirit Box você precisa ficar falando, então no caso eu sempre prefiro ser algo mais para comprovar que sim ou comprovar que não. Tanto que até eu vou devolver o Spirit Box para ver se eu pego alguma outra coisa mais interessante, tipo esse aqui, essa câmera que identifica o orb ou outras coisas, porque você já coloca lá, coloca no local, já mete num ângulo interessante e já vai. Como eu sou meio lerdão, eu pensei que era aqui, mas na verdade é o outro quarto. Então, só errei nesse ponto. Aí, beleza, eu abri a porta, procurei algumas identificações para ver se tinha um MF aí factível. Não achei nada de especial, então beleza, só soltei no chão e fui atrás de encontrar alguma coisa que pudesse ser melhor identificado. Mas eu escutei, no caso, fechou a porta, deu aquele cagaço, o espírito apareceu, falei, ok, nessa hora deu uma gelada nervosa na minha espinha, mas ele apagou a luz no momento de uma interação, mas não apagou a sala, não apagou tudo. Então já temos um comportamento diferente já. Em poucas jogatinas já teve essa ação. Falei, beleza. A porta já se abriu, então já vou meter um dot lá, no caso a câmerazinha para procurar, já sei as coisas, então vou fazer uma ação um pouco mais efetiva. Vou pegar o sal, que tem você consegue achar a luz UV melhor. Então, ok, vamos já procurar o orbe fantasma. Colocar a câmera num canto que eu consiga ver tudo. Aí, beleza. Com isso a gente já consegue matar o máximo possível de interações. E o triste é que eu esqueci que existe quando o bicho ele é muito rápido, ele pode já ser um demônio. Então, como eu tô sozinho e foi uma ação muito rápida, podia ser demônio. Mas eu fiquei panguando lá dentro, colocando coisa, vendo a temperatura, clicando no diário, é isso, sim, aquele outro. E no final, eu tive uma interação rápida novamente e acabei perdendo, né, sofrendo um ataque porque ele já apagou a luz, já saiu correndo quanto a coisa e vai ser uma merda. Porque quando o espírito é um demônio dentro desse jogo, ele tem uma ação extremamente mais rápida. Então eu falei, que merda. Beleza, voltei, vi que não tinha o orbe fantasma, só tinha só uma luzinha ali, mas não estava em movimento, ok. Tiquei o orbe fantasma de não existência e falei, ok, tô com sal, tô com a luz UV, vou soltar o salzinho ali no chão, com isso eu vou confirmar a luz UV, que a gente já consegue matar a identificação do fantasma propriamente dito. Mas panguei porque fui fechar a porta para ver se tinha algum tipo de interação, mas no final das contas só acabei tomando no cu mesmo. Vi que a porta estava fechada, falei, merda, morri. E aí concluímos um comportamento de mais um fantasma dentro dessas duas possíveis jogatinas que eu quis trazer aqui para vocês. Welcome back. There's some jobs ready for you.
Então, pessoal, esse foi um vídeo de comportamento de Phasmophobia, trazer um pouquinho sobre uma análise não do jogo em si, mas de como a gente pode relacionar comportamento juntamente com narrativa, história, descrição de personagem e, obviamente, diversas outras coisas para deixar essa história muito mais legal. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal, porque análises, histórias, dicas, premissas, mindsets, só aqui no Craftando Mundos. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!